Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad. Eu sou o Diego Rangel, investidor Profad também, tô de volta. E hoje, nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Fala, Renanzão, e aí? Fala, galera, tamo de volta, Renan? bom demais. Diegão, como é que faz pra tirar 5 férias no ano, Matheus? Fala pra mim. Cara, Não faz, né? Só esse homem mesmo. Cara, depois que eu virei investidor Profad, a agenda, as viagens estão consumindo, cara. Fazer o quê? Ah, tá consumindo. Qualidade tá de vida, bom demais, hein? É isso aí. O tema do nosso podcast de hoje é como criar metas fodas para 2023. É isso mesmo. Não é qualquer metinha, não. É meta foda para 2023. E aí, É meta Diegão? foda ou meta FAD? Meta foda ou FAD, Renan? Renan vai explicar pra gente. Porque assim, aqui, né, a nossa empresa é FAD, e por isso do Profad também, né? Porque a gente entende que a gente só trabalha com pessoas fodas. Só que foda é uma parada maneira. Só que FAD é mais que foda, sabe? É um foda diferenciado. Então a gente chama aqui a galera que trabalha com a gente de fadásticos. Pra não ser os fodásticos. Então, assim, é fadásticos. E aqui a gente fala tudo que a gente vai falar quando for falar, ao invés de foda, a gente fala FAD. Né? Então vai ter meta FAD aqui. Meta FAD pra 2023. Vamos que vamos. Aquela meta que é acima do foda, né? É isso aí, Renan. Bora com tudo. Antes da gente entrar a fundo como a gente vai criar essas metas fadásticas, na sua visão, o que é uma meta assim? Porque tem gente que acha que tem, sabe o que é, mas na verdade nem tem ou nem é uma meta. O que na teoria seria uma meta? Cara, primeiro uma meta FAD é uma meta que te tira da zona de conforto, né? E não é um objetivo, tem uma diferença, né? Um objetivo é um desejo, né? É ali um sonho, uma vontade. E isso pode até tirar da zona de conforto, mas é tipo ficar só no visual. Ah, eu tô imaginando ter em 2023. A meta, quando a gente fala meta, FAD é aquela que você sabe exatamente quanto que você precisa, o tempo que você vai levar, um plano de ação que você vai traçar para chegar lá e, principalmente, se é ou não alcançável. Porque tem gente que quer criar coisas ilusórias. Por exemplo, em 2023 eu quero ter R$1 milhão. Beleza. Aí você olha na conta dele, ele tá com R$1.000. Cara, então talvez só se o plano de ação dele for jogado o dinheiro todo dele na Mega Sena e ainda torcer. Porque, e meta, não é, a gente não pode contar com a sorte. Então, tudo que for tomara que dê isso, não é uma meta. Então, meta é aquilo que está ao teu alcance, que te tira da zona de conforto, que tem uma data para acontecer e tem um plano para aquilo ocorrer. Isso sim é uma meta FAD. Legal, show de bola, Renan. E eu pedi para os seus seguidores, cara, mandar para você um áudio falando sobre as metas de cada um deles, né? E eu acho legal a gente reproduzir aqui e mostrar pra galera, até para você mesmo analisar se isso é uma meta, se não é, qual a importância disso. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar... E olha só, uma coisa legal, né, que você falou. Porque tem muita gente, quando a gente vai estar trabalhando ali os investidores Profad, porque meta é algo indispensável para qualquer pessoa que está investindo, que está fazendo, que quer crescimento, evolução. E o nosso hashtag Bora Evoluir é isso, né? E muitas das vezes trazem só objetivos, trazem desejos. E não como meta. Depois que a gente, diferente, né? Depois que a gente ajuda a construir, a montar essa meta que a gente vai fazer aqui hoje com a galera, eles falam, caramba, agora tá muito mais claro e tá claro que eu vou alcançar. Isso é um ponto importante. Então solta aí pra gente ouvir. Show. Vamos ver primeiro aqui? Deixa eu colocar aqui. Renan, a minha meta é chegar a 100 mil. E depois de 100. Hoje eu tenho investido 66 mil. Eu tenho investido em renda fixa, que é o meu colchão lá, em CDI também, né, que é renda fixa, tesouro direto, e tenho investido também em renda variável, que são FIs e ações. E também agora comecei a investir em ações americanas. E estamos aí, com 66 mil investidos, e espero chegar a 100 mil, depois vai pulando, de 100. Analisando esse primeiro áudio, Renan, isso é uma meta? Você considera isso como uma meta? Ele tem 66 mil. Ele quer chegar em 100. Ele falou, ele sabe onde ele quer chegar, ele tem um objetivo. O que ele falou que a meta dele é chegar em 100 mil. Ponto. Essa é a meta. Depois ele foi conversando, falando o que ele tem. Onde tem? Né? 100 mil reais é um objetivo. Não é uma meta. Né? Por quê? Quando que ele vai atingir? Eu não sei se é em 2023, se é em 2024, 2025 ou se é esse ano ainda. Né? Tipo, tá bom, ele já tem clareza do que ele tem. Isso é legal para construir um plano de ação e ele vê que a meta é alcançável. Mas ele ainda não tem um plano. Tem vários, vamos dizer assim, coisas que ele já faz ali solto, mas sem estar num quebra-cabeça certinho.
Então a gente precisa encaixar isso para ele falar assim, cara, eu vou atingir, por exemplo, uma meta seria, cara, eu vou chegar nos meus 100 mil reais investidos, e para isso eu vou investir todos os meses X% do meu salário ou 2 mil reais todos os meses, investindo, diversificando em ações que pagam bons dividendos ou ações de crescimento, FIs, Bolsa Americana, e isso é alcançável porque eu vou dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Isso é importante para mim porque quando eu chegar nos 100 mil reais, vai me mostrar que eu posso dar uma escola melhor para as minhas filhas, eu posso estar mais tempo com a minha família e vai me dar mais tranquilidade. E vai acontecer isso no dia 31 de dezembro de 2023, por exemplo. Só o fato dele definir quanto que ele vai investir por mês já começa a deixar a meta um pouco mais clara, porque faltam 34 mil para ele chegar nos 66, né? Isso. E aí, primeiro que ele acho que ele não falou em que mês do ano que vem que ele vai chegar nos 100. Não, ele quer chegar nos 100, depois ir de 100 em 100. De 100 em 100. É. Então, de repente, colocar o prazo, né? Eu quero chegar em dezembro do ano que vem. Eu quero te mandar um áudio dizendo que eu consegui chegar nos 100 mil. Então, aí a gente já tem 12 meses para trabalhar. E aí, quanto que falta? 34. E aí, você falou 2 mil por mês. Opa. A Siri falando aí? Falou 2 mil por mês, daria 36 mil, ele chegaria. Então, só de saber quando que ele quer chegar e quanto que ele deveria colocar por mês já ajuda, né? Já começa a facilitar. Exato, e aí ele vai ver, qual que é a taxa de aplicação que eu preciso para isso aqui melhorar. Porque às vezes ele não tem condição de 2 mil, ele bota 1.500, mas o investimento tem que potencializar ele. E quanto que ele precisa de uma carteira de investimento para dar todo mês aquele rendimento que vai, com o aporte dele mensal, vai chegar mais rápido naquilo. Né? Então tudo isso é que a gente chama de plano de ação. É você saber exatamente que agora está alcançável para mim. Aquela meta. Legal. Né? Porque eu destrinchei isso em pequenas etapas. E um dos grandes erros que as pessoas têm, além de ter só um objetivo, elas já querem pensar no próximo passo, como ele falou. Chegar em 100 mil, e depois do 100. Então assim, não, o foco é 100 mil. Mas e depois? Deixa eu chegar primeiro. Porque aí tu não distribui a tua energia e o teu foco. Né? Tem gente que fala, eu quero 1 milhão. Beleza, a tua meta é 1 milhão? Tu tem 900 mil? Não. Então não é 1 milhão a tua meta. O teu objetivo, o teu desejo é chegar no 1 milhão. Só que agora você tem quanto? Eu tenho 0. Beleza. A tua meta é 10 mil investidos. Mas só, tu não tem nada. Então 10 mil. Chegou nos 10, tua meta é 30. Depois, tua meta é 50. Depois 100. Aí você só pensa na próxima etapa quando você chega. Porque senão você distribui o teu objetivo e acaba pensando muito lá na frente e fica frustrante. Porque você fala, caramba, eu quero chegar no 1 milhão. Tá muito longe. E eu já cheguei nos 10 mil. Era pra ele comemorar e ele tá frustrado. Porque, caraca, tá muito longe. Entendeu? Então é importante a gente pegar aquela meta grande e destrinchar em pequenas metas alcançáveis. E quando você falou do lance do mês a mês também, uma sacada que fica é o seguinte: se ele deveria pelo menos colocar ali 2 mil reais por mês, mas ele sabe que com o salário dele ele não consegue, de repente isso daí vai até despertar uma vontade de fazer renda extra. Sem dúvida. Né? Total. Fala, cara, se eu só consigo botar 1.000 e eu deveria colocar 2, tem um gap aí. O que eu posso fazer? Eu preciso talvez fazer renda extra de 500, fazer renda extra de 1.000. E aí Legal. você começa a ajustar a tua meta, porque você fala, das duas uma, ou eu boto um prazo maior, com o potencial que eu tenho de investimento, ou eu diminuo o prazo, mas eu tenho que arrumar outras fontes de renda. Então você começa a botar o tic-tac para funcionar. Esse que é o objetivo. Por isso que a gente fala que são metas FADs. Porque não vai ser aquela metinha que você vai falar, eu quero ter 100 mil, tenho 68. Não. Cara, eu vou precisar fazer isso, essa mudança, vou ter que trazer isso aqui que eu não tô acostumado a fazer, vou ter que deixar de lado aquilo outro que eu faço, e aí as coisas começam a funcionar em prol da recompensa. Né? Que isso é importante. Cara, é diferente, né? Quando você sabe onde você quer chegar, você consegue traçar um plano e ações pra chegar naquele lugar. É diferente. Assim, eu lembro muitos anos, chegava final de ano, cara, minha meta do ano que vem. Falava qualquer número, qualquer coisa, e não chega, né? E não chega. E aí você chega no final do ano, vem essa frustração que o Renan falou. Aí tu olha pro que tu conseguiu, e aí você tem 2 caminhos. Ou ficar frustrado, ou fingir que, era isso aqui mesmo que eu queria, né? Se contentar com aquilo. Se enganar, né? Se enganar, Tu fica se enganando, né? Ou tu fica ali chateado, final do ano naquela deprê, ou você, mas tá bom. Próximo ano eu vou botar outra meta. Aí tu bota outra. Aí bota outra. Sem nenhum tipo de acaba que estratégia. nunca consegue chegar se tu não fizer certo. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, né, Renan? Sobre como criar a metodologia para criar essa meta fadástica. Vamos ver aqui mais um áudio aqui. Tem mais 2 aqui pra gente avaliar também. Se a galera tá sabendo, né? Criar uma meta ou então se é apenas um objetivo. Vamos dar mais uma olhada aqui.
Bom dia, Renan. Tudo bem? Ô, Renan, deixa eu te perguntar, quanto que eu precisaria ter investidos, né? E se é Opa, deixa eu até acelerar um pouco. em FIs, em ações, né? Para ter uma aposentadoria, né? E eu tenho uma casa também, que eu coloquei ela à venda, até eu falei com o Enilton, né? E eu gostaria de vender essa casa para mim investir esse dinheiro, no valor de uns 450 mil, né? Eu queria que você me desse uma ideia aí. O que você acha? Não é nem uma meta, né, Renan? É mais um objetivo. Isso aí pediu uma consultoria, Pediu né? uma consultoria. É, uma né? consultoria completa. Não Tem uma foi uma casa, meta. quero vender porque eu quero aposentadoria. Talvez a meta dela é... Se aposentar, né? São essa duas da metas que ela falou aí. aposentadoria. Que ela quer. É aposentadoria e uma casa de 400 mil. Né? Só que você vê que é tão confuso que nem ela tem clareza. Então, aquele lance, cara, você quer o quê? Porque se você quer duas... Principalmente esses dois objetivos que ela quer estão em caminhos diferentes. Porque se ela quer se aposentar e ao mesmo tempo ela quer se descapitalizar de 400 mil pra comprar uma casa... Não, ela quer vender, na real, a casa. Ela quer vender, Ela é. quer vender a casa de 400 então mil. isso ajuda. Então a meta é aposentadoria. Então eu que entendi errado. Sim. Então a meta é aposentadoria e o plano de ação que ela tem é vender a casa. E ela falou assim, eu queria saber quanto que eu tenho que ter de ações, de FIs, pra eu conseguir uma aposentadoria, porque eu tenho uma casa de 450 mil. Ela quer saber quanto que ela tem que ter de ações, FIs, investido, pra ela conseguir a aposentadoria. Só que ela nem falou quanto que ela quer receber por mês. Esse é um ponto. Então assim, só aposentadoria é o objetivo. Perceberam? Sim. Tipo, Faz sentido. a meta não é estar aposentado. Tem gente que pode se aposentar com A meta 500 não é reais por receber mês. uma Qual que é a renda aposentadoria. mensal que significa aposentadoria pra ela? Isso aí. Por exemplo, ó, uma meta nesse caso seria quero ter uma renda mensal de, sei lá, 5 mil reais que eu consiga colocar todos os meses para chegar nessa meta um montante de tantos mil reais, investindo em ações, FIs. E isso é importante porque vai me garantir a minha aposentadoria. Ou seja, isso é relevante porque vai me garantir a minha aposentadoria, que eu vou conseguir ter um conforto e qualidade de vida melhor sem precisar continuar trabalhando, porque com 5 mil reais eu consigo me manter. E essa aposentadoria, essa renda mensal vai vir no dia tal, do mês tal, do ano tal. Isso seria a meta. Porque quando ela começa a entender, cara, eu preciso de uma renda de tantos por mês, ela vai criar o plano de ação, por que aquilo é relevante para ela, ela vai começar a mensurar se ela está chegando naquilo ou não, e o dia, mês e ano para aquilo acontecer. Quando eu falo só de aposentadoria, na verdade a aposentadoria é uma consequência da renda mensal que ela vai ter, que é a meta que ela quer. Entendeu a diferença? Entendi. Faz total sentido, Renan. Tem mais uma aqui, vamos dar uma olhada aqui na próxima. Então, essas duas a gente já ficou claro, né? Um até tem um pouquinho mais de clareza, mas tem um objetivo. O outro a gente conseguiu aqui construir até uma meta ali para ela. Vamos dar uma olhada nesse próximo aqui. Renan, tracei uma meta que a partir de 2023 quero conquistar um patrimônio de 50 mil reais todo ano, sem contar com os rendimentos dos investimentos que já tenho, somente fazendo aportes de R$ 2.500 mensais. Seria possível atingir essa meta? E onde investir? Aí ele já fala que quer 50 mil reais por ano, investindo 2.500, isso sem contar com rendimento. Então ele quer aumentar o patrimônio dele em 50 mil a cada ano. Isso é possível, Renan? E aí onde investir também? Primeiro, é uma meta? Isso tá claro? Não tá? Como é que você analisa? Então, primeiro, não tá tão claro como uma meta FAD que a gente fala, mas já tá bem, assim, encaminhado, porque ele quer ter um aumento de patrimônio de 50 mil reais sem contar o que ele já tem. Pelo que eu entendi é isso, né? Sim. Tipo, iniciando do zero e botando 2.500, né? Sim. Todo mês. Se ele só colocar sem investir nada, é 30 mil reais que ele vai desembolsar. Então 30 mil reais vai estar garantido. Se ele guardar no colchão, ele É. teria 30 mil. Isso. Então ele precisa de mais 20 mil, né? Se a gente for ver aqui, ó, isso dá praticamente mais 20 mil, vai ficar faltando ali. Ele precisa ter uma rentabilidade muito acima do comum, porque ele praticamente teria que dobrar o que ele vai colocar.
Só que pelo que eu entendi, é ele sem contar com o rendimento dos investimentos. Não, acho então, que mas é possível, o investimento né? que ele já tem. Ah, tá. Entendi. Porque senão não faz sentido. É tipo, é o que ele bota 2.500, ele vai ter 30 mil. Entendeu? sim. O dinheiro O que só ele chega quis em dizer- 50 é. se cresceu. Se crescer. O que ele quis dizer entendi. é o investimento que ele já tem, que ele já fez. Entendeu? Ele não quer contar com aquilo, ele quer contar com esse novo aporte de 2.500. Então, assim, é possível? É. Se ele pega algumas ações que têm um crescimento muito alto em um ano, é possível. Mas não é garantido. Então, assim, a gente sempre fala assim, ó, em uma média de, vamos dizer, dividendos, né? 12% a 15%, vamos botar aqui 12%. Se a gente pegar aqui 30 mil reais e botar 12% de 30 mil, vai dar 3.600. Então vamos dizer que aqui já vai ter só de dividendos, sem contar o crescimento. Então ele vai ter aqui 33.600. Então, para 50 mil, 33.600, né? Faltam 16.400. Uhum. Então ele vai precisar ter isso aqui no ganho de capital e não esperando o dividend yield, ou seja, os dividendos distribuídos. É possível? É possível. Só não é tão provável, né? Principalmente num curto espaço de tempo e até porque eu tô fazendo o dividend yield como se ele estivesse já colocando os 30 mil de uma vez, e não é. E não é, né? Ele tá botando aporte 2.500 todo mês. mensalmente. De forma que em 12 meses que ele vai ter esses 30 mil lá. Então, assim, é bem ousado essa meta dele. Eu acho legal, mas ele tem que ter clareza que a gente sempre fala assim, quando você tá com uma meta muito ousada, talvez você vai precisar buscar muitas empresas de crescimento que estão muito descontadas e que pro próximo ano, dentro do cenário econômico que a gente está entendendo, aquela empresa tende a deslanchar num patamar que ele vai colher esse lucro. Porque, vamos dizer assim, se ele for só para empresas que pagam bons dividendos, com esse foco, ele não vai conseguir. Entendi. Muito difícil, né, de conseguir, na verdade. Porque só os dividendos não vão chegar naquele ponto e o crescimento não vai ser tão estrondoso. Então talvez ele vai precisar pegar empresas de small caps com o potencial de crescimento, esperando que elas cresçam. Ou talvez até mesmo, se 2.500 já for potencial em relação ao que ele recebe de renda, talvez é aumentar a renda dele, né? Para ele poder, através da renda extra, colocar ainda mais, certo? Sim, também, né? Mas eu sempre falo assim, não fique esperando. Principalmente, investimento não é coisa de um ano para ele virar. A gente pode, né, assim, se balizar por um dividend yield, mas ninguém sabe quanto que vai ser o crescimento ou a queda de cada investimento, cada ativo. Então a gente faz uma estimativa, mas, por exemplo, a carteira do Clube dos Milionários, né? Uhum. A gente teve esse ano, se eu não me engano, eu fiz uma apresentação agora, mas acho que a gente bateu, se eu não me engano, 22%, né, nesse último De ano. rentabilidade, De rentabilidade. nos últimos 12 meses. Então, assim, se fosse parar pra pensar aqui, ó, nesse ponto que ele falou, 30 mil vezes 22%, 22%. daria mais 6.600. Então ainda não chegaria no que ele quer. Eu fiz um cálculo aqui, Renan, colocando R$ 2.500 por mês com uma taxa de juros mensal de 9% por 12 meses. Bate 50.351. Ou seja, vê se tá certo aí, ó. Mas ele teria que ter uma rentabilidade de 9%. Botei valor inicial lá em cima, 0, tá vendo? Começando com 0, colocando R$ 2.500 por mês por 12 meses, com uma taxa de juros de 9% ao mês, ele chega em 50 mil lá no Só que final. é 9% ao mês. Ao mês. Todo mês tem que ter 9%. É muito alto, né? Nem o Warren Buffett tem isso. Sim. 9 por todo mês, Todo sabe? mês 9%. Todo mês 9%. Então, assim, por isso que isso aqui esperando, tendo essa expectativa de crescimento da carteira. ele tem um desejo, mas que ele não tá, assim, atrelado assim, à realidade hoje do mercado, da maioria dos investimentos, né? É possível, por exemplo, lá no clube a gente tem ativos lá que já dobraram o patrimônio. Então, assim, se dobrar os 30 mil dele, vai chegar a 60. Só que ele quer isso todo ano. Ele falou, eu quero todo ano colocar Só isso que e não tirar dá pra, 50 no mil. início do ano, afirmar pra ele, por exemplo, que ele vai conseguir isso no final. A gente não sabe. E é assim que a galera entra onde? Pirâmide, porque prometem isso. Aqui a gente é honesto, né? A gente fala, cara, é possível? Mas é muito desafiador. Você vai precisar ter uma performance muito louca. E outras pessoas falam, não, isso é super tranquilo. E por 10%? semana. E por semana, fica tranquilo. Vem cá, transfere teu dinheiro pra mim. E aí a galera cai nesses golpes, nessas pirâmides. Mas uma coisa legal, se a gente parar pra pensar, é possível, mas ele precisa e principalmente, olhar pro perfil de investidor dele. Se ele não tiver o perfil arrojado, cara, dificilmente ele vai conseguir.
Então isso. tem esse ponto também pra gente entender. Tem gente querer, todo mundo quer, quem não quer. Transformar 2.500 por mês em 12 meses e É. 50 mil. Ou uma rentabilidade de 9% ao mês. Cara, é muito ousado. Mas é possível. Pode ser que ele tenha rentabilidade ali mensais de 2%, 1,5%. Mas na hora que uma ação dobra, é a hora que ele bateu essa meta dele, por exemplo. Então é possível, mas ele tem que estar com o radar bem antenado. Por isso que é legal a meta. Ele fala, cara, isso aqui é ousado, mas o que eu preciso fazer? Vem empresas mais agressivas, vem empresas que estão bem descontadas, com potencial de crescimento nesse ano. E aí sim, ele foca o objetivo dele para aquela linha. Né? Então esse é o objetivo. Por isso que a meta te leva para onde você quer, para as tuas decisões. Então acho que isso daí é uma coisa legal. Massa, show de bola, Renan. Então, já que a gente ouviu todas as metas, entre aspas, da galera, como é que a gente começa a criar essa meta fadástica? Cara, a primeira coisa, a gente vai usar aqui uma metodologia que eu sempre, né, desde que eu aprendi lá da metodologia do coaching, que é a meta SMART. Né? SMART é um acrônimo onde o que é um acrônimo? Cada palavra significa... Na verdade, cada letra significa uma palavra, né? Uma coisa. Então, o SMART, vem do inglês traduzido, SMART é inteligente, né? Então, quando a gente vê lá o S é de específico, né? E é em inglês, claro, né? É o specific. Aí o M é de mensurável. O A é de alcançável. Ou seja, tua meta tem que ser alcançável. O R é de relevante. E o T que precisa ter um tempo para acontecer. E a partir daí a gente vai destrinchando a meta em cima desses pontos. Então, por exemplo, uma meta ser SMART, ela precisa primeiro ser específica. O que é ser específica? Cara, precisa ter números. Então tem que ter claro aquilo. No caso aí, eu quero ter 100 mil reais. Quero chegar nos 100 mil reais. Então, isso é uma meta específica? Sim. Até um ponto. Dá para melhorar? Dá. Só que, por exemplo, se eu falo assim, eu quero ter um montante de 100 mil reais investidos. Fica mais específico. Né? Entendi. Vamos pensar assim, tem gente que fala que meta de casa. Quero comprar uma casa. Tá, o que é ser específico? Quantos quartos? Qual a localização? É casa ou apartamento? De 120 metros quadrados ou de 200 ou de 30? É perto da praia ou não? Entendeu? Então, cada vez que a gente vai entrando mais, fica mais específico. Então, imagina que para ser específico dos 100 mil, cara, a minha meta é eu pegar a conta da minha corretora, o meu celular, e eu ver lá que tem 100 mil reais investidos na minha conta. Isso é uma coisa, porque o específico dele ele já consegue se imaginar olhando pro celular e fala, caramba, 100 mil. Isso já muda, né, a forma. Não é só, eu quero ter 100 mil. Inclusive, esse já fica o retrato na cabeça dele de que ele bateu a meta, né? Exato. E principalmente assim, por exemplo, pessoas que têm carro, ou meta de carro, de viagem ou de casa. Vamos pensar assim no carro. Eu quero ter um carro novo. Muito subjetivo. Agora, eu quero ter Vamos pensar aqui. Eu quero ter um Creta 0 na cor preta, com banco de couro bege, que tenha alto-falante em todas as portas e que tenha saída de ar-condicionado na traseira, porque minhas filhas ficam ali, precisam de ar-condicionado lá. Você já desenhou. Olha a clareza da parada, né? Então, assim, assim que a gente construiu, quando a gente falou do Jeep Compass que a gente queria comprar, cara, foi exatamente assim. E a já começou a falar, não, esse do ar-condicionado foi dela, né? O ar-condicionado e tal, não sei o quê. Então, quando você começa a ver isso, você começa a falar, cara, tem que ser um carro espaçoso atrás, cabem 2 cadeirinhas e tudo mais. Porque se eu falo só um carro novo, tá bom, vou te dar um Palio. Talvez não é o que Um você carro quer. grande. É, um carro 0. Só que uma cabe 2 Kombi, cadeiras né? atrás. Quero um carro Mas, assim, grande. Toma uma Kombi. Então, assim, Isso aí. tem uma coisa que é cuidado com o gênio do mal. Sabe o gênio que você esfrega a lâmpada e sai ali pra você pedir? Faz o pedido, Aqueles né? 3 pedidos. Cuidado com o que você pede, porque pode acontecer. Pode vir a Kombi, hein, Diego? Então, assim, tem gente que fala, eu quero 1 milhão. 1 milhão em específico? Pode ser 1 milhão em dívidas, né? Ou pode ser um milho bem grande. Um sabugo de milho. Entendeu? Aham. Então, assim, 1 milhão é isso, né? Agora, eu quero ter 1 milhão de reais investidos. Fica claro porque é investido, não é em dívida, não é em... Então, é isso, né? O primeiro passo é coloque a tua meta específica. E, te convido você que tá aí ouvindo ou assistindo, pega papel e caneta e já vai escrevendo. Bota aí a tua meta. Deixa ela específica. Então, Quanto que você precisa, ou como é a tua meta, ou o que precisa acontecer pra você saber, cara, é isso aqui, esse é o retrato do momento em que eu atingi a minha meta, né? A minha meta é eu pegar meu celular, é eu acordar, pegar o celular e ver lá que na minha conta tem 100 mil reais investidos. Isso é específico.
Beleza. Entendeu? Show de bola. Então o S já foi. E sobre o M, Renan, de mensurável, o que eu coloco aqui? Então, mensurável o Peter Drucker já falava muito, né? O Diego, que é o administrador aqui da mesa, né? Ele fala que o que não é medido não é alcançável. Então a gente precisa medir para alcançar. Então a primeira coisa é, beleza, eu quero ter 100 mil reais. Como que eu vou medir isso para saber se eu tô mais perto ou mais longe? Que ferramentas eu vou utilizar para eu saber que aquilo tá chegando? Exemplo, eu quero ter 100 mil reais. A minha meta específica é olhar o meu celular, acordar, olhar meu celular e ver que tem 100 mil reais lá. A corretora. E isso vai acontecer porque eu vou controlar através da minha planilha de controle de patrimônio, que é o que eu vejo trimestralmente, falando aqui dos nossos alunos, né? Trimestralmente, eles preenchem ali para ver como que o patrimônio dele cresceu, diminuiu ou manteve, utilizando a planilha 10, 10, 60, 20 para ver todos os meses quanto que eu estou tendo de aporte para investir e utilizando a planilha de simulação de investimento para eu fazer o cálculo para saber quanto que eu preciso ter na minha carteira para chegar nesse objetivo. Então, isso eu estou medindo para saber, caramba, nesse trimestre eu tava com 68 e agora eu já tô com 75. Então tô caminhando bem. Então se eu for nesse ritmo, a cada trimestre, aqui eu bato a meta. Legal. Ou então, eu tava com 68, teve uns probleminhas no trimestre, tô com 63. Opa. O que aconteceu? Não, eu precisei de uma emergência e tal. Tá bom, mas o que eu preciso fazer agora para recuperar esse tempo perdido desse trimestre? Que eu perdi dinheiro. Se não mensurar ao longo do tempo, você só vai descobrir lá no final se chegou ou não chegou, né? Esse é o grande erro que a maioria das pessoas cometem em relação à meta. Qualquer meta, pessoal, profissional, vejo empresas que só conseguem ter clareza quando fecha o ano. Se tá Aí positivo, se tá vê negativo. qual que foi o resultado e eu lembro de vou contar uma história, faz tempo que eu não conto uma história. Conta aí, conta aí. Mas é a história do arqueiro e do pintor. Né? O arqueiro todo dia vai na floresta e ele vai lá com a flecha dele, mira, desenha o alvo lá, mira o meio do alvo e solta a flecha. Tem dia que ele acerta no meio, tem dia que ele acerta um pouquinho mais pro lado, mas ele tá sempre em busca do objetivo, acertar o meio. Né? O meio do alvo. Sim, sim. E aí um dia ele chega perto lá de uma aldeia e tem um monte de árvore com a flecha fincada certinho no alvo. Em todas as árvores que ele olha, tá sempre no meio. Ele fala, cara, quem é esse cara? Que sempre que tem uma meta, que tem um objetivo, ele vai lá e acerta no meio. Cara, eu preciso conhecer esse arqueiro. E aí ele vai perguntando e ele descobre que é um pintor, na verdade. Ele fala, ei, cara, eu sou arqueiro, tô treinando pra caramba, eu tenho um monte de meta, mas eu não tô conseguindo acertar no meio. Me conta aí qual é o teu segredo. Ele falou, cara, é simples. Primeiro eu solto a flecha na árvore. Depois que ela fincou, eu pinto o alvo depois. É simples, porra. Então tem um monte de gente que traça a meta igual o pintor. Tipo, solta a flecha, chega no final do ano, olha pra onde foi. Tá aqui? Era essa meta mesmo, então tá bom. aqui. Era isso mesmo que eu queria, tá bom e tudo mais. Só que o convite pra galera é pra não ser pintor, é pra ser arqueiro e traçar ali onde quer chegar, mensurar se tá indo pro lugar certo, se não tá. E você? E um arqueiro profade ainda, né? Tem que ser o arqueiro profade, né? Tem que ser o arqueiro profade. Muito bom, Diego. Então, assim, muito bom. precisa medir, galera. Tem que mensurar. Precisa saber se você tá chegando mais perto ou não. Né? Sabe o GPS que fala ali, por exemplo, às vezes o Diego vai sair lá de São Gonçalo, vai vir pro podcast. Fala, cara, tô saindo aqui, tá dando 1h20 pra chegar aí. Porque ele sabe a distância. Porque ele tá medindo. Ele consegue ver. Aí agora, Diego, agora faltam 30 minutos. Tô mais perto. Por quê? Imagina que ele bota 1h20, aí do nada ele pega o caminho errado e aparece lá 2 horas. Tô indo pro lado errado. Então eu preciso medir isso pra eu chegar na minha meta, né? No meu objetivo. Então acho que isso é uma coisa mega importante. Então lembra, o que não é medido não é alcançável. Show, legal, Renan. Então, específico já foi, mensurável já foi, e agora é o A de alcançável. O que é esse A? Cara, o alcançável é aquilo, tem que ser possível. Né? A gente fala que tem que ter metas fadásticas, meta FAD, meta ousada, que te tire da zona de conforto, mas ela tem que ser alcançável. Porque, é o que a gente falou aqui no início. Imagina, eu quero ter todo ano 500 mil reais só de dividendos. Todo ano, Mas eu nunca tive um ano sequer. Eu Então, nunca nem recebi dividendos? né? Como que vai ser? É impossível. Quero ser milionário ano que vem. Você não tem nem 100 mil investidos. Então, assim, ver que é alcançável. Por isso que eu falei, você destrinchar. Se aquela meta, tá tudo bem sonhar alto, tá? Tá tudo bem, de verdade tem que sonhar alto. Só que você tem que pegar aquele sonho, talvez seja o final da tua linha de visão que você tem hoje. Talvez o primeiro milhão seja isso. Só que se você não tem 100 mil,
Talvez você volta para os 100 mil e fala, a minha meta alcançável é 100. Talvez seja 50. Talvez seja 10. Talvez seja no final do ano. A tua primeira meta, quem tá endividado cara, tá no azul. Sacou? Então, depende de cada pessoa. Mas tem que ser alcançável. Só não pode ser simples. Por exemplo, eu tô com 99 mil reais. Meta pro próximo ano, chegar nos 100 mil. Pô. Vou bater essa meta. Tá mais que claro que vai bater. Se você não fizer nenhuma cagada, seguir direitinho, botou 1.000 a mais, foi. Só com o rendimento já vai chegar. Resolvido. Mas é desafiador, por exemplo. O que a gente ouviu aí do nosso investidor Profit que segue a gente. Cara, quero ter 50 mil. E eu vou botar 2.500 todo mês. Cara, é alcançável. A gente fez os vale a pena? Aqui. É alcançável. Só que é bem ousado. Certo? Então, talvez, quando ele tem essa clareza, ele vai falar, cara, mas é alcançável. Então, ao invés de 2.500, eu vou criar outras fontes de renda e vou botar mais 1.000. E aí, de 2.500 vai para 3.500. E aí, a taxa tem que ser menor. Não precisa ser a taxa de 9%. Já diminui. Daqui a pouco, mas eu não estava contando que eu vou vender uma moto. Tá parada, eu não estou usando. Quanto é a moto? 15 mil. Então, assim, começa a abrir um leque. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado para também não enterrar as metas ousadas. Só porque é ousada. É FAD. Então, FAD deixa desconfortável. Só que talvez a gente estava olhando só investindo. E não usando todos os nossos pilares do produtividade financeira. Então, se ele se organizar, será que ele não consegue, só na organização financeira, ele criar um planejamento que ele pague menos pela internet, pague menos por isso, por aquilo, cartão de crédito, ele reduz ali, dá no mínimo mais 2.000 reais por ano de economia, sem fazer nada? Já ajuda. Será que ele não consegue gerar mais 1.000 reais de renda extra todo mês? Será que não tem alguma coisa parada na casa dele que ele possa vender? Será que o carro que ele tem não está superdimensionado, ele pode dar um downgrade no carro e vender e realizar um lucro? Será que não tem um terreno que está parado, ele está só gastando dinheiro na manutenção e ele pode vender? Tem vários serais que você começa a abrir o leque quando você tem um desafio na tua frente. Né? Quando a água está aqui no pescoço. Né? Quando tem... literalmente você tá correndo porque tem gente atrás de você, filho. Isso aí. O cara tá pra te pegar ali. Então imagina tem um cachorro atrás de você, tu tá correndo igual um louco, tem um leão, tu tem que estar fugindo dele. Aí você começa a pensar várias coisas diferentes. Né? Você tem que jogar o chapéu do outro lado, literalmente. Inclusive, Diego contou uma história, vou contar uma outra aqui. Essa história é do livro Quem Pensa Enriquece, tá? Então até recomendo também a galera que não leu, do Napoleão Hill. Que tem uma hora que fala o seguinte: tinha uns guerreiros que vieram de outro país, vieram navegando, né? Com os navios, vários, para tomar uma ilha. E naquela ilha tinham outros guerreiros que estavam lá para proteger. E aí, quando eles chegaram na ilha, eles viram que o adversário, que já morava na ilha, tinha o triplo de guerreiros do que eles. Ou seja, 3 vezes mais no exército. E aí, o comandante, né? O general da parada, chegou lá. Quando chegou, ele falou: queima todos os navios. Aí todo mundo se assustou. Como assim, comandante? Queimar? Como é que a gente vai voltar? Aí ele falou: não tem outra opção. Porque se a gente tiver a opção de voltar, bater em retirada, a gente vai voltar. Porque vai ser difícil. E aí eles queimaram todos os navios. Conclusão, eles ganharam a guerra. Por quê? Porque eles não tinham outra possibilidade. Ou era viver, ou era morrer. Então... o cara queria viver. Sim. Agora, se tivesse uma chance de... cara, a gente tá perdendo. Vamos voltar. Vamos pro navio. Vai pro navio e volta. Uhum. Quando não tinha navio, não tinha outra possibilidade. Então, ele fala muito do desejo ardente nesse livro. Então, se você tiver o desejo ardente de chegar na tua meta, cara, tu vai arrumar um jeito. Então, por isso que muita gente, às vezes, pra empreender, né? A gente fala muito isso. Tem que queimar os navios. Legal. Porque se tiver como... não. Tem a possibilidade de eu voltar pro meio corporativo. Ferrou. Né? Quando eu comecei a empreender, no primeiro trimestre, recebi uma proposta para trabalhar embarcado de novo na África do Sul, ganhando 3 vezes mais que eu ganhava. A tentação. Ou seja, só que eu não tinha um navio para ir para lá. Eu já tinha queimado. Então, para mim, aquilo dali foi assim, cara, não tem possibilidade de eu voltar. Agora, se eu tivesse mais ou menos, tipo, cara, que tá apertado. Eu vou cara, eu vou fazer um testezinho lá. Então, a gente tem que queimar os navios. Lembra disso. Cara, se você pegar essa sacada agora, o podcast já valeu a pena. Então pensa, quais são os navios que você precisa queimar para você bater a tua meta em 2023? Porque os teus navios, eles estão te deixando na zona de conforto. Então queime os teus navios e você vai ver que você vai chegar no resultado muito acima do que você esperava.
Show. Massa, Renan. Muito bom. Agora, pra gente finalizar, falta o R e o T. O R de relevante e o T de tempo. Explica pra gente o que significa. O relevante, eu sempre falo que é a vida real. Porque assim, botar uma meta de 100 mil e tal, não sei o quê. Beleza, o papel aceita tudo. Pode né? ser ego, né? Só 100 mil. O simulador aceita tudo. Eu costumo dizer isso. A gente usa simuladores pra ver planejamento. Mas nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Isso aí. Né? Depois que o navio tá queimado ali, que... O bicho pega. No planejamento não dava queimar o navio. Né? Literalmente. Então, quando eu falo, cara, o papel aceita tudo, a gente precisa entender que a gente tem que ter metas que sejam relevantes pra gente. Que é esse R de relevante. O que é ser relevante? Tem que ter algo que me motive. Porque senão eu vou parar no meio do caminho. Sabe? Então, por exemplo, ser relevante é você... Os 100 mil reais, por exemplo. Vai ser relevante porque eu vou conseguir já ter uma renda de R$1.100 todo mês. E com esses R$1.100 todo mês eu consigo pagar uma escola melhor para minhas filhas. Uau! Isso é relevante. Sabe? A educação dos meus filhos. Ou então, vou chegar nos 100 mil reais porque eu vou ter uma renda de 1.100 e eu vou poder trocar de carro. Vou ter um carro mais confortável. Ou, quiçá, vou comprar um carro que eu não tenho condição de pagar hoje. Mas com 1.100 eu consigo comprar um carro. Tá entendendo a parada? Então, começa a fazer mais sentido. Talvez pra ele tá frustrado de pegar trem lotado, ônibus, tiro, porrada e bomba, gente fedorenta, dando soco, chute. Cara, eu já passei por isso, velho. Então, assim, eu já passei por isso. E cara, tem de tudo no trem. Tem gente de terno, de gravata, de Verdade. mendigo, tem de tudo. Essa que é real. Então, talvez aquele sentimento ali é o momento que ele olha e fala assim, cara, eu não quero mais isso. Então, pra ele é relevante não estar naquele ambiente. Sim. Mas pra ele não estar, ele precisa de um carro. Pra ele ter um carro, ele precisa de 100 mil. De 100 mil, ele precisa ter mensalmente pra pagar as parcelas do carro. Então isso pra mim eu não vou parar de jeito nenhum. Porque toda vez que ele pensar em parar, ele vai pensar assim, cara, vai ter aquela suvaqueira lá, segurando no trem, e, sovaco dos outros na minha cara. Eu não quero isso. Então o relevante é exatamente isso. Talvez, o que é relevante pra você que tá aí em casa agora? Pensa aí. Talvez o relevante seja os teus filhos, ter mais tempo com a família. Ou talvez se chegar nos 100 mil, vai falar, cara, eu vou parar de fazer hora extra. Porque com R$1.000 a mais de renda, todo mês, eu consigo ficar mais tempo com a minha família. Uau! Entendeu? Então o relevante é isso. Porque se você tiver metas que é só sobre dinheiro, que é só sobre bater meta, não vai fazer sentido. Tem que ter algo mais profundo. Eu sempre falo assim, a primeira camada é ter dinheiro. A segunda é o que eu vou fazer com o dinheiro. Faz sentido. Então, por isso que eu falo, não é meta, quando eu falo assim, qual é o teu objetivo, pessoa? Quando começa a investir, o primeiro passo é saber por que você quer investir. Pra ter mais dinheiro. Pra que você quer mais dinheiro? Pra ter mais dinheiro. Pra ter mais dinheiro. E é só sobre dinheiro. Só que o dinheiro, ele compra coisas, experiências, realizações da segurança. Qual que é essa tua segunda camada? O que você tá pretendendo com esse dinheiro? Cara, eu quero ter segurança. Eu quero não ficar refém do meu chefe. Porque hoje eu não consigo, se eu for mandado embora, eu fico com a mão na frente e atrás e eu tenho família. Então, quanto que você precisa pra te dar tranquilidade? 100 mil? Então tá bom. Então, tá vendo? Fica mais relevante. Então, eu vou parar de ouvir desaforo. Eu vou parar disso, daquilo, outro. Então, quando você tem esse poder, cara, é algo assim. Você tem liberdade de escolha. Então, sempre trace metas que sejam relevantes pra você. Porque, senão, você vai parar no meio do caminho. Porque não é fácil. Boa. Nenhuma meta é fácil. E se for fácil, é porque não é FAD. Isso aí. Tem que ser metafase, né? É isso aí. E pra fechar, né, o T, por que é importante? O tempo? Cara, tudo na tua vida tem que ter um tempo pra acontecer. E quando eu falo tempo aqui, qualquer meta você tem que ter dia, mês e ano. Não adianta você ter só... algum áudio que você botou, falou, pra 2023, né? Tipo, 2023 tem 12 meses. Tem 365 dias. Se eu soubesse fazer cálculo rápido, eu faria. Tem não sei quantas horas. Mas eu não sou bom nessas paradas, né? Eu nunca fui bom em biologia, né? Mas é isso, cara. Qual é o dia, mês e ano que vai acontecer essa meta? Coloca e traça ela pra chegar. Então, se você não coloca um dia, mês e ano, fica pra, quem sabe, um dia, talvez. E aí, o que fica pra um dia, quem sabe, talvez, nunca acontece. Né? Sempre vai deixando pra depois, deixando pra depois. Então tem que ter uma meta. Mesmo que você não chegue na tua meta. Mas você vai... Quando você tem uma meta, um deadline ali, você vai lutar pra bater aquela meta, pra chegar naquilo dali. E caso você não chegue, você vai estar muito mais próximo dela. Né? Tem a história do menino que estava a bola na lua. O menino estava a bola na lua. É um bom exemplo de meta. A meta do garoto era acertar a lua com a bola. O garotinho. Aí ele chutava, começou a chutar. O que você tá fazendo? Tô treinando porque quero acertar a bola na lua. Tá bom. Acertar a bola na lua. Acertar a bola na lua. É possível acertar a bola na lua chutando? Não.
Não. Então não é uma meta alcançável lá no ar, nossa, né? Então, mas olha que interessante. Ele não sabia que não era possível, porque era um garotinho. E ele não conseguiu, porque é impossível. Porém, ele foi o garoto da cidade dele que chutava a bola mais forte. Foi pra seleção, foi pra não sei onde. Por quê? Porque ele acreditava que ia acertar a bola no luta. Então ele treinou bastante. Então esse é um ponto importante, porque quando a gente entende isso, a gente precisa de um tempo para as coisas acontecerem. Senão a gente fica fazendo sempre e não sabe quando bateu a meta ou não. Então, ó, defina dia, mês e ano. E dica para você colocar de dia, mês e ano. Cuidado com as datas exóticas. Pra não colocar aí 30 de fevereiro, por exemplo. Que não existe. Porque assim, às vezes, a gente bota 31 de fevereiro. O 1º de abril. Aí tu esquece que é 28. 28 dias, né? Fevereiro. Dependendo do ano que tem aquelas paradinhas que tu faz assim, né? No dedo, né? Isso aí. Pra descobrir Assim, né? isto, se não é, né? Que vai 29, 28. Mas, outro, 1º de abril. Por quê? 1º de abril é o quê? Dia da mentira. Aí o que vai acontecer? Você não bateu a meta. Aí você vai chegar pra você e falar assim, mas era mentira a minha meta. Dia da mentira, né? Aí pega, aí agarra. Então, assim, bota datas especiais. Por exemplo, a minha meta do 1º milhão foi 24 de junho. Por quê? Dia do meu aniversário. Sacou? Tipo, Faz sentido. só que eu nem bati naquela data, foi antes. Isso que é o mais legal. Aquilo lá é o deadline, ou seja, é o final pra você chegar. Então bota, sei lá, aniversário de casamento, aniversário dos seus filhos. Bota metas pra serem corridas nesses dias. Porque aí vai fazer muito mais sentido e a tua comemoração vai fazer mais sentido. Imagina, eu não quero no dia do meu aniversário estar triste porque eu não bati a minha meta. Não Eu quero quer. comemorar no dobro porque eu bati a meta e porque é meu aniversário. Faz Né? sentido. Então por isso que precisa, toda Boa meta precisa sacada. ter dia, mês e ano. Não é só dia, não é só mês, não é só ano. Dia, mês e ano. Quiçá a hora, se você achar que faz mais sentido. Muito bom, Renan. E assim como a gente falou no alcançável de ser desafiador, o tempo também ele não pode ser muito extenso, né? Muito grande. Daqui a 50 anos eu quero chegar nos meus primeiros... 100 mil e você tem 66 hoje. Ó, uma coisa legal quando a gente fala de tempo, você tem que traçar metas de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, de 6 meses a 1 ano. Então todo mundo tem que ter essas metas. Eu só tenho metas de médio prazo. Não, tu tem que ter metas pro próximo ano. Tem que ter. Financeira também. Talvez a tua meta de 100 mil seja pra daqui a 2 anos. Mas e pro próximo ano? Pra daqui a 6 meses, 1 ano? Quanto você precisa? 50, 70? Então bota aquela meta. Lembra, pequenos passos antes. Então, meta de curto prazo, de 6 meses a 1 ano. Médio prazo, de 1 a 2 anos. E longo prazo, mais de 2 anos. E olha que coisa. Antigamente a gente falava de longo prazo 5 anos pra frente. Só que quando a gente traça meta, eu gosto muito de botar nesse modelo de 6 meses a 1 ano curto, de 1 a 2 anos médio e acima de 2 anos longo. Por quê? Cara, a todo momento a gente tá mudando cenários. Eu lembro quando eu sempre montei essa estrutura, né? Até eu botava lá metas financeiras, pessoais, profissionais. E nas profissionais eu botava lá, ser diretor. Né? Na verdade, ser gerente de uma empresa, da empresa que eu trabalhava. E chegou uma hora que eu não queria mais trabalhar como CLT. E aquela minha meta que era de longo prazo, que depois virou médio prazo, quando foi para curto prazo eu já não queria mais. Aí aquela meta se transformou em meta de abrir meu próprio negócio. Então percebe como é que as coisas giram? E se eu boto uma meta para 10 anos? Cara, 10 anos é muito tempo para você saber o que vai rolar. Então eu sempre recomendo isso. Por quê? Todo ano você vai fazer esse planejamento. E aquelas metas que eram de longo prazo, algumas vão continuar a longo prazo, outras vão ficar de médio prazo, as de média vão virar algumas médio ainda, mas outras vão para curto prazo, e as curtas não existe mais, tem que bater todas as de curto prazo. Sim. Então todas as de curto prazo no ano, tu tem que bater, tirar. Então as que vão para curto prazo vão ser as de média do ano anterior e as que você vai criar nova. E as de longo prazo, sempre você vai colocando mais para longo prazo todo ano. Faz Legal. sentido? Faz. Sim. Faz todo sentido. Show de bola, Renan. Pra gente fechar com chave de ouro, falando pra alguém que não faz nem ideia, ou talvez que não tenha, você acha que tipo de meta uma pessoa ela pode criar já pro ano de 2023? O que você considera importante? Financeira, pessoal? Cara, eu acredito que ela tem que ter metas nessas 3 áreas que eu falei. Financeira, pessoal e profissional. E pessoal inclui ali espiritual, tá? Eu boto dentro. Porque são 3, vamos dizer assim, áreas que a gente precisa trabalhar e se Pilares, desenvolver. Metas pessoais, né? Vamos falar aqui financeiras, que é o que a gente trabalha aqui. Metas financeiras. Para quem não tem ainda nada investido, cara, a tua meta vai ser aprender a investir em tesouro direto, renda fixa, ações,
fundo de investimento imobiliário e bolsa americana. Pra quando? Sei lá. Pra janeiro, né? Mas tipo assim, vamos botar aí, fevereiro. Pro cara aprender, começar e já fevereiro já tá fazendo essa parada. E quando a gente fala aprender, é ele aprender. Não precisa ser craque, mas é aprender. E aí, um plano de ação seria assistir o workshop que a gente vai fazer no ano que vem. Já entrar na nossa turma do Investidor Profad. Resolvido. Ponto. Né? Então, esse primeiro passo. Segundo, a pessoa, vamos falar de números, que ainda não tem um colchão de segurança, é ela ter o colchão de segurança dela, que varia entre 15 a 30 mil reais, dependendo de cada padrão de vida de cada pessoa. Então, esse seria o primeiro passo, que é a pessoa ter um colchão de segurança. Renan, mas eu não tenho nem dinheiro guardado, eu tô endividado. Então, a tua meta é, cara, começar um ano no azul. E não é esperar, eu tenho, no final do ano, não. Sair das dívidas, eu falo que 2 semanas, né? A gente tem um treinamento chamado Sair das Dívidas, que, cara, te ajuda a sair das dívidas em 2 semanas, literalmente. Tem gente que é em 1 semana. Por quê? Você não precisa ter o dinheiro todo pra pagar. Você tem que só saber a estratégia pra renegociar e aquela dívida ruim virar uma despesa mensal que caiba no teu orçamento. Ponto. Então, pra quem tá com dívida, tá no azul. E olha que interessante, percebe que eu não falo sair do negativo, sair do vermelho. Ficar no azul. Ficar no azul. Por quê? Porque as palavras têm poder. E quando a gente fala, cara, eu quero sair do vermelho. Cara, o vermelho que tá ali. Quando eu falo eu quero estar no azul, ou, para ser mais específico, a minha meta é eu abrir a minha conta do banco e eu olhar ali e ter um saldo positivo. Seja R$1, seja alguns centavos. Ponto. Né? Então esse é um ponto legal, pra gente não trazer coisas negativas, e sim coisas positivas, porque a meta a gente quer alcançar. Ninguém quer chegar lá, né, em algo que não faz sentido. Então seria, tá no azul, tá no positivo. Para quem já tá no positivo, chegar nos seus primeiros 15 a 30 mil reais investidos. Quem já tem essa quantia, aí é já começar a investir no exterior, criar, ter uma renda com investimento. Então, eu fazia muito isso. Quanto de renda você pretende ter no próximo ano? Isso é uma boa meta. Então, talvez, eu não sei, não faço ideia. Então bota para você ter uma renda de pelo menos R$1.200 no próximo ano. No próximo ano, por quê? Se ela conseguir uma renda de R$100 todo mês, ela consegue ter 1.200 no ano. Mas não é muito não? Talvez no início mas se você vai ter uma renda de R$1, depois R$10, depois 100, depois você vai potencializando isso, porque fica muito gostoso e aí te força a botar mais para investir para você ter mais renda. Então são objetivos legais, assim, para quem não tem meta nenhuma, bota aí, meta para estar no azul, para quem não tá, meta para chegar nos seus primeiros X tantos investidos, e aí depende de cada marco da pessoa, e meta de renda mensal com investimentos. Então acho que isso daí são coisas legais. Show de bola, Renan. E para ajudar justamente a galera que quer bater a meta financeira, que já quer começar a investir, eu vou deixar aqui na descrição desse podcast, seja você que está ouvindo pela mídia ou está assistindo aí no YouTube, o link para a galera se inscrever no evento gratuito que a gente vai fazer já no próximo ano, para ajudar a galera a começar a investir e ter uma renda com investimentos, tá? Vou deixar aqui então na descrição para você se inscrever e vou deixar também o Instagram do Renan para você seguir lá, beleza? Mais algum recado? Um spoiler, né? Pra galera que ainda não investe, se você participar desse evento, é garantido que você vai fazer seu primeiro investimento. E para quem já investe, se você participar desse evento, qual que é a promessa, Renan? Vai começar a ter uma renda com investimento já. Vai saber exatamente o que fazer. Então ali a gente vai ajudar para quem não sabe investir, começar a investir. E quem já investe, mas não sabe muito bem como ter essa renda mensal, a gente vai ajudar ele a ter essa renda mensal. Show, massa, Renan. Então fica ligado, não perde tempo, já se inscreve aí no link que tá na descrição, beleza? Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio. Compartilha esse episódio que você acabou de ouvir, que você acabou de assistir com alguém que precisa, porque isso vai ajudar a galera a começar com tudo, a ter metas fadásticas já para 2023, beleza? Então é isso, um grande abraço, muita produtividade financeira para você e bora evoluir!